Olá, eu sou Cristo no Centro GM, meu nome é Matheus. Esse vídeo aqui eu vou falar sobre coisas, sobre o cristianismo, sobre você defender a sua fé. Porque muitas das vezes na sua vida você vai passar por alguns debates. Você pode ver na internet sobre um cristão e 30 católicos, um cristão e 3 pessoas de outras religiões, ou um ateu. Aí é difícil. Mas eu queria entrar numa pauta bem interessante sobre a justiça e a bondade de Deus. Porque a gente pode estar vendo muito na internet, muitas das vezes, pautas como: se Deus é bom, por que Deus deixou o fruto? Se Deus é bom, por que ele permite o mal? Isso é uma coisa muito interessante pra gente se falar, porque é algo interessante. Se você lê a Bíblia e você se aprofunda na palavra de Deus, você consegue achar essas respostas sem muita dificuldade. Em Jeremias você consegue achar, em Apocalipse você consegue achar, em vários livros da Bíblia que não muito difíceis, você consegue achar a resposta para isso. Primeiramente vamos falar sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus não é a mesma justiça dos homens. Porque Deus é onipotente, é onisciente e é onipresente. Ele tem uma percepção totalmente diferente da nossa. Não é uma percepção espacial com um tempo definidinho. O mesmo presente, ele vive o presente, o futuro e o passado ao mesmo tempo. Tanto que ele é onipresente. Se você consegue ver a justiça de Deus de uma maneira divina, você vai conseguir entender que se Deus fosse usar a justiça dele para tudo, nós seríamos expurgados. Porque nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Se Deus fosse fazer justiça mesmo, ele teria nos eliminado. Essa é a verdade. Então, sempre quando alguém for perguntar alguma coisa pra você sobre isso, pergunta pra ela: você quer a misericórdia ou a justiça de Deus? Porque temos que lembrar que estamos na era da graça. Efésios 2. Você não é mais salvo pela lei, mas você é salvo pela graça. Essa graça que vem da misericórdia de Deus. Então, a gente só está aqui por causa da misericórdia de Deus, só por causa da graça dele. Porque sem isso, nós estaremos sendo eliminados. Como em Jeremias, a gente consegue ver a ira de Deus. Em Jeremias eu consigo ver em Jeremias 9, no versículo 18. Porque a impiedade lavra como um fogo. Ela devora as sarças e os espinheiros, e ela se aterá no emaranhado da floresta, e subirão em espessas nuvens da fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será um povo como combustível para o fogo, e ninguém poupará ao seu irmão. Dando um contexto de Isaías, Deus está virado com o povo de Israel, porque eles tinham quebrado os mandamentos, e um dos mandamentos mais simples e mais fortes de toda a lei, que era: só há um Deus, só adorará o seu Deus. E eles tinham feito um monte de estátuas, adorando outros deuses, e essas coisas, fazendo prostituição, todas essas coisas ruins que a gente pode ver no dia de hoje também. E isso era uma aliança que Deus tinha feito com o seu povo, como hoje no Novo Testamento Jesus tem uma aliança conosco. E nós podemos ver nesse livro e no livro de Jeremias, em tantos outros livros, a justiça de Deus sendo posta à prova. Tanto que o povo de Israel, inclusive o povo de Judá, foi levado ao cativeiro e sofreu por uns 80 anos, sofrendo com as maiores pestes, mortes que a humanidade já viu. A ira de Deus é como um fogo que purifica. Não é um fogo num ódio humano, mas é um fogo que purifica. Então, nós podemos ver essa justiça contra o povo de Israel, porque o povo de Israel tinha quebrado a aliança. Em Apocalipse, nós podemos ver muito da justiça de Deus também, porque se você vê tantas coisas ruins acontecendo nesse mundo, prostituição, fome, corrupção, doenças, Deus vai trazer a sua justiça quando ele voltar. Na segunda vinda de Cristo, ele vai acabar com tudo, ele vai trazer a sua justiça. Mas hoje em dia, nesse exato presente que nós estamos, ele está esperando que você se arrependa. Porque ele amou a humanidade, como diz em João 3,16. Ele amou a humanidade toda, tanto que ele deu seu único filho para morrer por nós. Então ele espera que, por causa desse sacrifício, ele espera por causa das pessoas pregando na rua. Sim, a gente prega, a gente é chato, porque a gente quer o seu bem. A gente prega porque a gente quer a salvação da humanidade, a gente quer a sua salvação. Mesmo a gente sendo falhos como você, nós não somos melhores do que ninguém.
mas a gente prega, enche o saco, fica falando sobre Jesus salva, Jesus é o único caminho, porque a gente está falando a verdade, porque a gente não quer que a justiça de Deus caia sobre você. Porque todos nós merecemos a ira de Deus, a justiça de Deus, que seria ser exterminados, sermos pegos pelo fogo de Deus. Então, eu fico refletindo e pensando sobre Deus, muito obrigado pela tua justiça não ter sido feita até agora. E a sua misericórdia ter sido maior do que a sua justiça. Porque se Deus estivesse agora fazendo a sua justiça plenamente, a Terra já teria acabado. A raça humana já teria acabado. Mas ele ama tanto, tanto a humanidade, ele ama tanto, tanto você, que ele permite as coisas ruins acontecer para que você se arrependa. Essa é a verdade. Porque ele nos amou tanto que é incrível, eu não consigo nem descrever com palavras. Mas era isso. Esse foi o vídeo de hoje. É só apenas o começo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que na nossa fé Deus nos capacite cada vez mais com sabedoria, conhecimento e humildade. Porque não é porque nós estamos tendo mais conhecimento da palavra de Deus que nós somos melhores do que os outros. Não é porque nós estamos nos santificando que a gente é melhor do que pessoas do mundo. O evangelho nunca foi sobre isso. Você viu Jesus na terra, que é santo, é Deus, chegando e falando, eu sou isso? Quando Pilatos falou para Jesus, tu és rei? Ele falou, é você que está dizendo isso. Jesus nunca se achou, mesmo ele podendo se achar. Porque o cristão, ele tem que se achar só porque tá mais santo do que os outros. Entende o que eu tô querendo dizer? Mas é isso, que Deus abençoe a vida de cada um, é só o começo.